Eu não estudava assim antigamente, eu fazia ao contrário do que você ensina, né? Estudava uma matéria, resolvia questões de outra disciplina, e a cabeça ficava muito bagunçada. Eu já cheguei a resolver, se for olhar lá no que concurso, tenho mais de quase 17 mil questões resolvidas. Eu Muito não bom. tinha esse método de revisar o que estava lá, né? Quando eu tinha um tempo livre, eu pegava lá e olhava. Alimentou um grupo e deixou lá, mas não parava para revisar. Exato. Muito bom. E realmente trouxe muita clareza para mim, poxa, fazer, estudar e realmente fazer questões do que eu acabei de estudar. Eu te conheci acompanhando pelo Instagram, né, no Facebook, e fiquei interessado. Eu já fazia outros coaches, né, antes, só que eu não tinha muita confiança no método que era adotado. Eu estudava realmente para as carreiras do TRT, só que como eu sou militar, eu segui minha carreira sempre como militar. Fui da Marinha, depois prestei concurso para o Exército e segui a carreira como militar, e eu tenho essa vontade de prestar concursos militares. E o outro coach que eu fazia, ele falava, não estuda para carreira militar, não sei o que, eu nunca vi um negócio desse. Ele falava, não, você tem que pensar em outros tipos de concurso, não sei o que, aí foi quando eu abandonei. Aí eu falei, não, poxa, é o que eu quero, né, o meu sonho, a pessoa não pode tirar ele assim de mim, O cara tá indo dessa contra. forma. Eu te contratei para me ajudar, né, Guilherme? Não me Pois atrapalhar. é, o cara tá me atrapalhando, cara. E eu te acompanhando, entrei no seu curso, no Rock Chat Match. Pô, estou gostando bastante, parabéns mesmo pelo curso, pela forma que você conduz, sempre preocupado realmente com o aluno. A gente faz as perguntas, você já responde, a gente envia o nosso quadro semanal. Poxa, eu estou muito satisfeito realmente com esse curso que você está fazendo, parabéns mesmo. E realmente tem que difundir isso daí para todo o Brasil, aí para os alunos que estão realmente interessados e focados no estudo. Parabéns. Ah, bacana, cara. Eu fico feliz demais. A gente dá o nosso 100%, porque eu sei que você aí está Né? dando o seu 100% para conquistar sua aprovação na carreira que você quer. Não Pois importa o que é, você quer, né, Guilherme? É o seu sonho, é a sua profissão. Ninguém pode ter o direito de meter o dedo nisso aí. Nosso papel aqui é facilitar essa sua caminhada, né? Quantas matérias você ficou na fase um, 2, 3 depois do seu nivelamento? na fase um eu fiquei com 4 matérias, na Ah, fase 2 eu fiquei com 4 e na fase 3 eu fiquei com uma. muito bom, cara. Já está avançado, já tem um estudo bem feito, Já, Ana. já melhorei bastante nas matérias da fase um Uhum. também, que Como que tá eu os acertos? que eu estava estudando. Eu comecei com 0% na fase um. Uhum. E agora eu tô isso tem 3 semanas, né, que eu tô realmente aplicando o método da forma correta. Eu tô na faixa de 40%, né, aplicando para o concurso que eu vou prestar. Então eu saí ali de 0 e fui para 40%. 0 para Em 40 poucos, em quê? Um mês, 2 meses de estudo? deu um mês, mais ou menos. Pode colocar um mês. Muito bom, né? Uma evolução, um relâmpago. Isso aqui foi em qual que é a disciplina? Isso foi em Direito Penal Militar. Eu tenho um pouco de dificuldade porque, como são concursos militares, costumam ser o quê? O próprio Exército, a própria Marinha, a própria Aeronáutica, ou mesmo o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, eles realmente elaboram as questões do concurso. A prova. Então, às vezes, não tem muitas para o concurso militar, diferente de fazer um TRT. Você pesquisa lá no TRT, um TRE, um TJ, tem mais de 1.000 questões sobre determinado assunto. É Sim. diferente para a área militar, às vezes eu pesquiso um determinado assunto da aeronáutica e eu vejo lá tem 5 questões só sobre aquele determinado assunto, de um item lá do edital. Aí eu tenho essa dificuldade de encontrar questões sobre essas matérias. Aí, nesse caso, o que acontece? A gente não tem, né, como criar questões do ponto de vista questões que não existam, questões que não tenham sido já objeto de prova. Mas a gente tem como usar uma estratégia que eu gosto de falar de cargos congêneres, né? Então, vamos imaginar,
Quando você faz esse filtro aí, lá, na hora de resolver as questões, você bota lá oficial do Exército, não é isso? Que é a prova. Isso. Se você tirar esse cargo específico e colocar oficial da Marinha ou oficial da Aeronáutica, que eu imagino que existe um cargo congênere e que caia, obviamente, uma disciplina e o mesmo assunto, você consegue abrir mais, digamos assim, esse leque, porque, convenhamos, né? Tudo bem, Roberto, são concursos diferentes, mas eu imagino que sejam matérias muito parecidas, questões e abordagem muito parecidas, afinal de contas, são cargos congêneres, ou seja, é da mesma carreira, Forças Armadas, então Forças Armadas é o gênero. E aí você tem várias espécies de oficiais, oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e de repente até algum tipo de concurso estadual para oficial das carreiras militares no âmbito dos estados, você também possa abrir esse leque. Então eu falaria para você isso. Tira o filtro específico do seu concurso e busca, agora sempre dentro do assunto, respeitando o assunto e a disciplina, obviamente, para você sempre estar dentro do mesmo contexto. Né? Que a gente fica um pouco inseguro, né, no início, essas matérias, principalmente que são fase 1, a gente vai lá, aplica, segue o checklist, né, que tem no método, a gente imprime ali e fala, não, agora tem que fazer isso. Aí a gente vai seguindo ali, aí como o ciclo é quinzenal, eu vou revisar essa matéria depois, né, da próxima semana, em 15 dias, né? A gente chega lá para fazer a revisão, aí a gente fica um pouco inseguro, mas faz todo sentido, essa repetição que você sempre fala, né, você bate nessa tecla, ela realmente é muito importante, eu tenho certeza que vou alcançar aí meus objetivos. E a repetição de uma forma ordenada, né, Guilherme? De uma forma organizada. Exato, coordenado. Muito coordenado, né, cara? Sistematizado. Eu acho que é isso que o candidato precisa aprender, né? A organizar de uma forma que, se ele está estudando organizado, o pensamento, o aprendizado fica organizado na mente também. Se ele estuda de uma forma desorganizada, desordenada, sem critério, né? Sem um sistema passo a passo, como que o que está ficando na cabeça vai ficar organizado também? Não vai ficar tudo embaralhado, misturado. Então, a gente fala de concurso, né? E a gente sabe que todos vocês têm que atingir uma pontuação alta e estudar um volume muito grande de informações. Não dá para chegar nesse objetivo e se você não tiver muito bem planejado, organizado. E eu acho que o método traz isso, né? Ele possibilita esse estudo muita clareza, né? Exato. Eu não estudava assim antigamente. Eu fazia ao contrário do que você ensina, né? Estudava uma matéria, resolvia questões de outra disciplina, e a cabeça ficava muito bagunçada. Eu já cheguei a resolver, se for olhar lá no que concurso, tenho mais de quase 17 mil questões resolvidas. Uau! No que concurso. Ouro dessas 17 mil aí? Fez o caderno? Eu não fazia o método caderno de ouro, eu lançava no WhatsApp. Tinha um grupo que só era eu, né, sozinho. Aí eu ficava jogando lá, só que eu não tinha esse método de revisar o que estava lá, né? Quando eu tinha um tempo livre, eu pegava lá e olhava. Alimentou um grupo e deixou lá, mas não parava para revisar. Exato. Muito bom. E realmente trouxe muita clareza para mim, poxa, estudar e realmente fazer questões do que eu acabei de estudar. Eu trabalho com manutenção, mas só que a gente cumpre as missões juntos, né, do Exército aqui na área de aviação, a gente vai nos voos, a gente viaja bastante. Que massa! Então, eu tenho uma rotina meio corrida. Às vezes eu vou para o trabalho, eu não sei se eu vou voltar para casa, se eu vou ficar lá, se eu vou para outro lugar. Então, eu tenho uma rotina meio conturbada. E eu tento conciliar aí com os estudos. É bastante gratificante, já fui para vários lugares e eu estou muito feliz. Eu gosto mesmo dessa área militar e eu quero ficar. Olha só como é engraçado, né? Tem gente que tem o horário fixo, Guilherme, de trabalho. O cara entra às 8, sai às 18. Tem gente que não tem, como é o seu caso, como a gente também tem muita gente que já é policial, que quer passar em outro concurso, enfim, que trabalha em regime de escala, aí vai. E é engraçado, né? Como mesmo quem tem um regime de trabalho tão instável, né, digamos assim, tão inconstante como o seu, consegue dar conta de estudar de uma forma organizada, aplicando o método. E eu fico me perguntando como que o cara que já sabe os horários do dia dele, que ele não vai poder estudar, e os dias e horários que ele vai poder estudar, não consegue. Me parece até ser simples e fácil para quem tem uma rotina regrada encaixar o método. Exato. Não tem, né? Não é o teu caso. Exatamente.
fica mais previsível, né? O cara consegue Exato. antecedência. Só que o que falta, cara, é justamente o que eu acho que o método traz muito, né? É organização, é planejamento, é a pessoa a vida dela, porque isso vai refletir nos estudos também. Exato, isso daí que é importante. Eu consegui ter muito mais organização depois do método. Estudava bastante, só que era sem organização. Uhum, Agora não, tenho o meu quadro semanal organizado. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu consigo fazer, eu consigo enviar para vocês, vocês me retornam. perfeito. Se eu precisar fazer alguma outra alteração. Então, o método é basicamente isso. Ele te dá organização, que aí vai facilitar a sua vida para estudar e aplicar no dia a dia, né, da pessoa para ela conseguir alcançar o sonho.